Boa tarde, pessoal. Tudo beleza por aí? Aqui é o Carlão novamente para a segunda semana, né, de aulas aí. Vamos fazer uma segunda parte, né, dos conceitos iniciais de conjunto, certo? Que ainda falta para terminar, tá bom? Então, a gente na última aula começou introduzindo interseção, família das partes, enfim, uma noção lógica do que é um conjunto, né? Essa coleção de coisas, né? Enfim, algumas nomenclaturas importantes, enfim. Hoje já vou apresentar algumas outras operações entre dois conjuntos, ainda somente, certo? E é isso, tá bom? E aí na próxima aula já com o Caio, aí já mais de dois conjuntos, enfim, já algo mais elaborado, enfim. Mas vamos terminar ainda essa primeira parte, digamos assim, beleza? Pra gente já saber aí o básico aí de conjunto, beleza? Então vamos começar a aula de hoje. Como eu disse, vamos apresentar outras operações. Inicialmente, algo que é muito comum, rotineiro de aparecerem quando tratamos de conjuntos, é o tal conjunto universo, que é o conjunto que contém todos os elementos, certo? E aí pertinentes a um contexto, né? Ou seja, aquele conjunto global, só que referente a um contexto, né? Porque naturalmente, se você, digamos assim, está estudando somente números naturais, se você está trabalhando algo somente dos números naturais, não faz sentido você dizer que o universo é os reais, né? Porque os reais eles englobam também os irracionais, por exemplo. Enfim, engloba coisa que não é natural e aí foge do contexto, né? Então, por isso, pertinente ao contexto, né? Então, o universo ele pode variar. Ele não necessariamente é, digamos, o maior conjunto que a gente conhece, entende? Não necessariamente isso. Beleza? Então, aqui, por exemplo, né, estivemos trabalhando em um problema que trabalha apenas com os números naturais menores que 10, né? Ou seja, o conjunto dos números de 1 a 10 somente, né? Então, o conjunto inverso pode ser representado dessa forma. E no diagrama de Venn, nós temos dois conjuntos A e P que até já foram trabalhados anteriormente. E daí, como eu estou dizendo que o universo é os números de 1 a 10, os que não estão em A e nem em B é o 6, o 7 e 8. Então ele fica, digamos, na parte de fora, tanto de A e tanto de B. Mas ele fica dentro do universo, porque ele está dentro do nosso contexto, né? E, por exemplo, números como 11 e o 12, e por aí vai, eles ficam fora do universo, não? Eles ficam fora desse retângulo, né? E no diagrama de Venn não há necessidade de representá-los, certo? Somente o que está dentro do conjunto universo. Até porque, senão você não teria limite, digamos assim, no diagrama de Venn. E como eu já disse, o diagrama de Venn é uma maneira informal de resolver problemas de conjuntos, é uma maneira informal de entender relações entre conjuntos. Então, assim, você pode colocar ou não, né? Enfim, e vamos fazer da melhor forma, da forma mais simples. Então, é assim, beleza? Em geral, dados um conjunto universo U e um subconjunto A de U, um conjunto que está contido no universo, o conjunto de todos os elementos de U que não estão em A, que não estão nesse conjunto aí, é o complementar de A em U, ou em relação a U. Isso é facultativo. Complementar de A em U ou complementar de A em relação a U, certo? Esse é representado por... Não é um C exatamente, é um C alongado, digamos assim. Aí você tem o índice superior A e o índice inferior U. É uma opção de representação. A outra é o conjunto, no caso o A, e é um C, de fato, o índice superior, né? O C de complementar, certo? Ou o A barra, digamos assim, certo? Essas três formas representam um complementar de A. E nos três casos eu estou dizendo em relação a U, certo? Sempre que o U estiver subtendido. Nos dois últimos casos, o U está subtendido, porque eu não digo explicitamente, digamos, em relação a quem, que é o meu complementar. Mas no primeiro, eu já digo que é em relação ao U, eu próprio escrevo, né? Eu deixo explícito que o U o cara aqui em relação a quem, né? Ele é exatamente esse, né? Essa primeira
forma de representar o complementar de conjunto é vantajosa se você não quiser o complementar de A em relação a U. Né? Digamos, é só mudar o U por outra coisa. Se você quiser o complementar de A em relação a B, você pode usar essa primeira nomenclatura e botar, digamos, CAB. Então, a vantagem da primeira nomenclatura é essa, certo? Mas você também pode usar as outras duas, digamos, deixando claro que o seu universo, ou talvez simplesmente o cara que você vai tirar complementar em relação a vai ser o B. Mas em geral a gente só vai usar complementar para o universo, né? Como a gente já viu, diferença em complementar é entre aspas a mesma coisa. Então, quando você quiser complementar de A em relação a um B, a outra coisa, é muito mais fácil você usar a diferença mesmo, certo? Mas enfim. E como eu digo aqui, o U sempre está subtendido, certo? Por convenção sempre é isso. Tá? Quando você não deixar claro em relação a quem é, né? Quando você só bota a barra, aí você vai perguntar em relação a quem. É subtendido que é o universo. Tá? Em relação ao universo, tá bom? É subtendido. E o complementar de A é o conjunto do X, tal que X pertence ao universo e X não pertence a A. Faltou um não pertence ali, tá bom? Então é um X pertence a U e X não pertence a A. Então, como exemplo, o conjunto complementar de A é todo mundo que está no universo, todo mundo está dentro desse retângulo maior, mas não está no conjunto A, não está nesse círculo A. Beleza? Então, A e concordar que o complementar de A em relação a U, isso aqui está incorreto também, tá? Não é 6, 7, 8 não. É 2, 4, 6, 7, 8. Beleza? Porque esse seria o complementar de A união B, né? Ainda vou mostrar o que é união, mas seria o que não está nem em A e nem em B, né? Esse que está aqui, beleza? Então, complementar de A em relação ao universo, na realidade, corrigido, tá? 2, 4, 6, 7, 8. Tá? São todos os elementos, como eu defini ali, que estão em U, mas não estão em A. Certo? O 2 e o 4 não estão em A, mas estão em U. Certo? O resto, né, o 1, 3, o 5, 9 e 10 estão em A, por isso que eles não estão nesse conjunto. É basicamente tudo, menos o 1, 3, 5, 9 e 10. Certo? E aí a diferença entre conjuntos, eu já tinha dito, né, a sua semelhança ou mesma coisa, entre aspas, de complementar. Então vamos definir ela. Quando temos dois conjuntos A e B, a gente também pode definir a diferença entre dois conjuntos. O resultado, né, a gente denota, a gente escreve por A menos B mesmo, sinal negativo mesmo, ou A barra B, certo? Essa barra, em geral, na matemática tem o sentido de negação. Nesse caso, é quase isso, né? Quase isso, né? Não é exatamente A negação B, claro, mas enfim, independente de estar relacionado ou não, né? Faz sentido, mas enfim, é a denotação que existe quando queremos fazer a diferença de conjuntos, tá? Também é possível botar A barra B, certo? Mesmo que seja mais comum A menos B mesmo, por ser assim um pouco mais intuitivo de fato, certo? E a gente define A menos B como conjunto do X, tal que X pertence ao A e X não pertence ao B, certo? Então, seria basicamente, só de forma a ficar claro, o conjunto dos elementos que estão exclusivamente em A. É o conjunto de quem está em A, mas não está em B. É tipo todo mundo que está em A, só que aí tem interseção com B, né? Menos essa interseção, certo? Então, basicamente isso. Vendo no diagrama de Venn, nós temos os conjuntos A e B, aí, e o conjunto A menos B é aquele conjunto dos X que pertencem a A, certo? Ou seja, o 2, 3, 4, mas não pertence a B. Então, o 2 está fora, então fica só o 3 e o 4. Show. Por isso que o A menos B é 3, 4 só. Da mesma forma, no outro exemplo, no caso seria o B menos A, que a gente está calculando, seria o conjunto do X. Parece que X pertence a B e X não pertence a A. O conjunto do X que pertence a B, 2, 5, 6, que não pertence a A,
o 2 sai então. Então fica só 5, 6, beleza? Se A e B for um subconjunto de um universo U, então X não pertence a B. É o mesmo que X pertencer ao B complementar. Então, X não pertence a B, é o mesmo que X pertence ao B complementar. Pela nossa definição de complementar, isso fica claro, porque X pode pertencer ou não a B. Beleza? Se X pertence a B, e a gente tem a definição de B complementar, tudo que está no universo, mas não está em B, então X não pertence a B complementar, porque ele pertence a B. Se X não pertence a B, que é o caso aqui, ele tem que pertencer ao conjunto daqueles elementos que não pertencem a B, que é o caso do X. Então, esse X pertence a B complementar, pela própria definição do complementar de B. Certo? São afirmações análogas, certo? Mas dizem a mesma coisa. Dizer que um elemento pertence a um conjunto B é a mesma coisa que dizer que ele não pertence ao B complementar. Dizer que ele não pertence ao B é a mesma coisa que dizer que ele pertence ao B complementar. Beleza? Então, a partir disso, a gente pode afirmar que o complementar de B é igual à diferença do conjunto inverso e do B. Certo? A gente poderia ver isso também de uma maneira mais simples, talvez, vendo que o conjunto diverso, ou seja, o conjunto total, é a união do que está e o que não está. A união do que está é o B, a união do que não está é o B complementar. Então, né, o B mais o B complementar seria o U. Né? Então, o B complementar seria o U menos B. Outra forma de ver isso também. Então, nesse caso, mais geralmente, a gente vai ter que A menos B é o X que pertence a A e X não pertence a B, já definimos dessa forma, mas como a gente viu, não pertence a B é a mesma coisa que pertencer a B complementar, então a gente também pode dizer que isso é o conjunto do X, tal que X pertence a A e X não pertence a B complementar. Então, isso é a interseção de A com B complementar, certo? Porque nesse caso aqui a gente tem, digamos que pertence a um e pertence a outro, e isso a gente já definiu que é a interseção. E aí, esse um e outro são os conjuntos A e B complementar. Beleza? Então, outra forma de apresentar a diferença entre conjuntos, como a interseção de conjuntos. Não dos mesmos. Né? Não a interseção de A a B, mas AB complementar. Vamos anunciar também a união de conjuntos, tá? Além da interseção, outra importantíssima operação, a união. Então, definindo ela, dados os conjuntos A e B, sua união, denotada por A, o deitado, certo? O deitado não, o em pé, mesmo, parecido com o U, é definido como conjunto de todos os elementos que estão no conjunto A ou no conjunto B, certo? Note que aqui eu usei o OU, é uma relação inclusiva, não mutuamente excludente como a de interseção, que eu dizia que a interseção B era o conjunto de todos os elementos que estão em A e em B. Né? Beleza? Então, aqui você tem uma relação inclusiva, porque as duas podem ocorrer ao mesmo tempo. Beleza? E aí, a união B é o conjunto do X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Certo? Ou está em A ou está em B. Todo mundo que está nessa posição faz parte do conjunto união. Tudo bem? Então, por exemplo, no diagrama de representado acima, a gente já trabalhou com ele já. O conjunto A, o 1, 3, o 5, 9, o 10. E o B, o 2, 3, 4, 5. O conjunto união é representado por os elementos que pertencem tanto a A, tanto a B. Não ao mesmo tempo, é isso que eu quero dizer, mas pertencem a A ou a B, melhor dizendo, certo? Ou a A ou a B. Eles podem pertencer aos dois ao mesmo tempo. Isso pode acontecer. Isso é o caso até da interseção. A união ela contém interseção, certo? Pode, nesse caso aí, pode acontecer. Certo? Então, é o que pertence a A ou pertence a B.
Então, se você só pertence a A, beleza, você é da união. Se você só pertence a B, beleza, você também é da união. Se você pertence aos dois, beleza, também é da união. Beleza? Outra coisa interessante é que se A e B são conjuntos finitos, então a interseção e a união também serão finitas. Faz sentido, né? Se você, digamos, tem uma quantidade de elementos tanto para A quanto para B, se você no máximo soma essas quantidades, vai ser algo finito, né? E se você no máximo, não é subtrair, mas você pega só uma parte de uma quantidade, então também vai estar uma quantidade, né? Enfim, faz bastante sentido. A partir do diagrama que a gente viu anteriormente, dá para a gente afirmar que a união B será igual à soma, quer dizer, a quantidade de elementos de A união B será a soma das quantidades de cada um dos conjuntos, menos a interseção. Esse menos a interseção ele é importantíssimo a gente não esquecer dele. É natural que intuitivamente a gente pense que seja somente a soma, mas é muito cuidado. É muito importante tomar cuidado com isso, porque ao somar a quantidade de elementos dos conjuntos, a gente tem que lembrar que existem conjuntos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Então, para essa nossa dúvida, vamos fazer essa análise um pouco com mais cautela. Então, para qualquer x que pertence à união, que a gente já viu que é o conjunto dos elementos que pertence ou a A ou a B, eles têm três posições possíveis. O elemento x ele pode estar em A, mas não está em B. Ou seja, ele está em A menos B. Outra posição, o elemento x está em B, mas não está em A. Ou seja, ele está no B menos A. Outra posição possível, e a terceira e última posição, o elemento x está simultaneamente A em B, né? Ou seja, ele está na interseção. E essas são as únicas três posições. Olhando para o diagrama, a parte entre aspas da esquerda, né, que meu mouse está aqui, seria a primeira posição, seria o A menos B. Essa segunda posição seria o B menos A. E essa terceira posição seria a interseção. Então, a gente pode perceber que são as únicas três posições de x estando na união. Então, outra coisa, agora, né, o grande ponto. X estando em A, mas não estando em B, a gente garante que ele só pertence a A. Beleza, na segunda posição a mesma coisa, né? A gente garante que ele só pertence a B. Beleza, então aqui a gente não tem perigo de contar nada. E quando a gente conta que ele está simultaneamente em A e em B, também conta uma vez, tudo bem, sem perigo de contar nada. E aí, somando as posições, as quantidades de elementos de cada posição, a gente vai chegar exatamente aqui, nessa relação aqui. Beleza? A gente somar exatamente isso, vai nos dar perfeitamente a nossa relação acima, que a união vai ser a quantidade de elementos que estão na posição 1, estão na posição 2, né, 3, e vai dar exatamente a nossa relação, certo? Então, é muito importante separar nessas posições assim direitinho, porque se a gente separar só quem está em A e quem está em B, a gente vai acabar contando duas vezes quem está nessa posição 3 aqui. Na posição 3 que a gente anunciou, que é a posição de interseção. Então, é muito importante tomar cuidado, enfim, para não contar duas vezes a mesma coisa. Então, vamos apresentar aqui a nossa última operação. Seria a operação de diferença simétrica entre dois conjuntos. Essa operação ela pode ser aplicada em dois conjuntos, certo? Diferença simétrica, que nós representamos por A delta B. É muito importante deixar claro que esse delta não tem nada a ver com talvez um trinômio do segundo grau, certo? Com o delta de um trinômio do segundo grau, enfim, ou da variação da física. Não tem nada a ver, certo? É realmente usado, simplesmente é usado como sinal de diferença simétrica no teoria dos conjuntos, certo? Então a gente define a diferença simétrica entre os conjuntos A e B como a união
das diferenças dos conjuntos A e B. Então a gente considera isso como a união do conjunto A menos B e do conjunto B menos A. A gente já viu que não são coisas iguais, então faz sentido que seja um novo conjunto, né? Essa diferença simétrica seja uma coisa diferente. E pelo exemplo, que está mostrado aqui, de fato é diferente. Unir as diferenças seria unir, entre aspas, os elementos que são exclusivos a um conjunto. Você juntar todos os elementos que não pertencem esses dois conjuntos ao mesmo tempo. Seria basicamente a união menos tudo que está dentro. É exatamente o que a gente vai afirmar, consegue afirmar a partir do diagrama que eu vou falar depois. Agora não posso ir no slide, mas enfim, isso aqui é unir o A menos B com B menos A, ou seja, unir os, entre aspas, exclusivos. Então, como eu já tinha dito, né, pelo diagrama, a gente pode interpretar isso como uma união menos a interseção, certo? Já que a união ela tem tanto quem é de A, tanto quem é de B, só que também tem interseção, né? Só que A menos B, união B menos A, exclui quem pertence aos dois ao mesmo tempo. Então, por isso, esse menos, certo? Então, esse foi o fim da aula de hoje. Sem dúvida alguma, uma aula mais rápida. Tinha esses slides faltando ainda para apresentar, certo? Sobre a primeira parte da teoria dos conjuntos. Eu preferi deixar em outra aula para que o vídeo anterior não ficasse tão longo, e ficou relativamente com 50 minutinhos aí por aí. Mas aí para não alongar ainda mais, eu preferi fazer outra aula, certo? Então, por isso essa for mais rápida. Então, próxima semana já tem a aula com algumas coisas com mais 3 conjuntos, enfim, já o Leis de Morgan, algumas coisas mais elaboradas, certo, sobre conjuntos. E é isso, mas aqui a gente apresentou todas as coisas básicas, as operações básicas entre os dois conjuntos, enfim, com certeza já é capaz de entender e fazer muitas questões já, só com esse conteúdo que foi dado até agora, beleza? Então, quero agradecer a todos que me deram a oportunidade de estar aqui, de atenção, certo, nessa aula. Peço que vão lá seguir o nosso Instagram, Projeto CARC, para nos ajudar. Qualquer comentário, dúvida, muito aberto, assim, eu fico feliz se tiverem dúvidas, certo? É super normal que existam, enfim, estamos abertos a tirar, sanar elas ou ajudar como a gente puder, beleza? Então eu quero agradecer e é isso, tá bom, galera? Uma ótima semana para vocês e bons estudos. Tchau, tchau.